boa noite a você que está aí conectado conosco, né, ouvindo a transmissão desse nosso culto online, nossa quinta-feira, né, Paz e Vida, a igreja na sua casa, uma reunião, uma ministração cujo objetivo é abençoar a sua casa, é trazer esclarecimento sobre várias coisas que a gente pode melhorar na nossa casa, na nossa família. Então hoje é um dia bem especial, né? Segundo dia do mês de julho de 2020, um ano que está tremendamente marcado por tantas coisas ruins, mas também nós queremos dizer que existem muitas coisas boas que aconteceram, né? Como o fato de a gente poder estar em contato, falando a respeito da palavra do Senhor, tratando das coisas do Senhor. E hoje eu queria falar a respeito do temor a Deus e a felicidade na nossa casa, no nosso lar, né? Isso é muito bom. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão orando pela vida do Samuel, pela vida do Guto, pela vida da sogra da irmã Valdirene e por todas essas pessoas que a gente tem tido contato e a gente tem tido notícia a respeito de ter sido acometida dessa grave infecção, né, dessa crise, a crise sanitária tem trazido para o Brasil e para o mundo, né? Mas a gente sabe que nós vamos vencer isso, que o Senhor é maior do que todas essas coisas, não é? Eu queria que você deixasse aberta a sua Bíblia no Salmo 128 e nós vamos tratar de algumas coisas que esse texto da palavra fala conosco nesta noite. Amém? Feche os seus olhos primeiro aí, nós vamos estar orando para que o Senhor filtre os nossos ouvidos, prepare o nosso coração, trabalhe na nossa mente, né, para que a gente possa entender a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha esclarecer a nossa mente e a gente possa colocar em prática, né? Porque não adianta nada só ouvir a palavra, nós precisamos ser praticantes da palavra. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, como nós te amamos e nós declaramos aqui nessa noite que o Senhor é soberano na terra, no céu e embaixo da terra. Senhor, todas as coisas pertencem a Ti, tudo é Teu, Senhor. Nós somos Teus. Nesta noite, ó Pai, pedimos que a Tua palavra venha nos limpar, nos lavar, venha nos dar crescimento e que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Então, prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, prepara-nos, Senhor, para recebermos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento para a nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, olha, o Salmo 128, a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel. É lindo esse salmo, não é verdade? Ele é maravilhoso.
Irmãos, você pode ficar livre para você compartilhar com as outras pessoas, fazer a sua sala de vídeo, convidar os seus amigos e as pessoas que você ama para estar recebendo a palavra. Nós estamos vivendo no século XXI, é um tempo marcado pelas crises em todas as áreas, em todos os níveis da sociedade. As pessoas correm de um lado para o outro, tentando achar solução para os problemas, e no fim das contas, tudo continua do mesmo jeito. As crises se agravam, ninguém resolve nada e as coisas não se resolvem. Não é esse o sentimento, não é dessa forma que nós estamos nos sentindo? As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada um se preocupando apenas com o que lhe diz respeito. É triste quando nós notamos isso também no relacionamento familiar. Cada um buscando seu próprio interesse pessoal, sem contemplar a família. Nós vivemos em um mundo, na humanidade, o mundo em que nós vivemos, envolve vários tipos de relacionamento. E esses tipos de relacionamento, eles disputam com a atenção com a família. Então, todos os outros relacionamentos, nós vamos ver vários aqui, que a gente compartilha, que a gente vive nessa época que nós estamos vivendo aqui na face da Terra, esses relacionamentos disputam a atenção com a família. Então, o que nós devemos fazer? O autor do Salmo 128 descreve a convivência de uma família abençoada por Deus. Por isso que eu falei para você, acho que o maior problema que a gente está enfrentando hoje é exatamente na área familiar, não um problema, mas essa crise sanitária que nós estamos vivendo, essa infecção por esse vírus, nós estamos vendo as famílias cada vez mais desalentadas. Então, por isso que eu falei para você, olha, chame os seus amigos, as famílias dos seus amigos, para estar compartilhando dessa palavra que nós estamos trazendo, que não é nossa, ela é trazida pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos falar a respeito de uma família descrita aqui no Salmo 128, que é realmente a convivência, a descrição de uma família que convive, uma família que convive, quer dizer, um vive junto com o outro, abençoada por Deus. Nós vamos buscar inspiração neste salmo e tentar entender os vários níveis de relacionamentos e, quem sabe, encontrar algumas respostas para os nossos questionamentos ou encontrar algumas respostas que a gente possa dar para outras pessoas que também buscam respostas para vários questionamentos. Então, o primeiro nível de relacionamento que nós encontramos aqui no Salmo 128 é o relacionamento com Deus. Tudo começa com Ele. Tudo começa com Deus. Olha o que diz o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista está dizendo como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos traçados pelo Senhor. Aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que tem uma convivência com Deus. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos isolados, nós estamos confinados, poucas pessoas estão trabalhando, mas muitas famílias, mesmo assim, não encontram tempo para buscar a Deus. Antes tinha vários argumentos, mas e agora? Qual é o argumento que se tem para usar? Muitas famílias não encontram tempo para buscar a Deus. E a gente tem uma noção por que não buscam esse tempo. Porque o conforto,
as atividades e até as pessoas que se relacionam com essas famílias, eles se tornam impedimentos para buscar a Deus. No decorrer do ano, olha quantas comemorações que nós temos. Páscoa, Natal, Ano Novo, ações de graça, aniversários e tantas outras festas que nós arrumamos, mas em muitas delas não há sequer uma oração. Eu já cheguei aí em festa de aniversário de crente que se comeu bolo, comeu brigadeiro, tomou refrigerante e não teve uma oração pelo aniversariante. Ninguém se preocupou, era só mais uma festa, para quê? Qual a finalidade? Comemorar mais um ano de vida? A finalidade de uma comemoração de um aniversário ou das comemorações que vai se fazer, ela tem um princípio, e o princípio é ser grato a Deus por alguma coisa. No caso do aniversário, é por mais um ano de vida que transcorreu. E muitas vezes não há nem sequer uma oração. E muitas dessas festas, e a gente está falando de família cristã, Deus nem é convidado para ela. Ah, mas também as coisas que acontecem nessas festas, mesmo que se fosse convidado, Deus não viria. Quem não é crente, quem não serve ao Senhor, quem não tem uma linha cristã, quem não segue os parâmetros da Bíblia, faz a festa dele do jeito que ele é correto. E ele não se importa se você, crente, seu convidado, vai vir para a festa ou não. O crente não. O crente tem convidados não crentes, né? Então, o que é que ele faz? Bom, eu tenho convidado, eu não posso deixar esses convidados que não pensam, não têm a mesma formação cristã que eu tenho, ficar tomando só refrigerante. Então, já que vem pessoa que não é crente, vamos colocar na festa tudo o que eles gostam. Bebidas alcoólicas, músicas que eles gostam e por aí vai. Eu nem vou ficar perdendo muito tempo aqui, porque você sabe muito bem como é que acontecem essas coisas. Oração não pode ter oração, senão vai escandalizar os convidados. Mas há um ajuntamento familiar em que todos falam de Deus. E as pessoas, por pior que elas sejam, nessa ocasião elas se tornam boazinhas. Isso mesmo. É no velório. Aí todo mundo fala de Deus, né? Todo mundo precisa de alguma afirmação que venha do céu. Aí a família se reúne e fala de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando a família busca em oração o direcionamento das suas decisões e dos seus planos, ela vai bem. A família que ora junta, que estuda a palavra junta, vai bem. Em Gênesis 12, versículo 3, nós encontramos uma promessa de bênção pela fé. A Bíblia diz assim, em você, ele estava dizendo de Abraão, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa. Olha só como é feliz a família que teme ao Senhor. A família que ora junto, que vai na igreja junto, que busca a presença do Senhor, que busca viver nos preceitos e nos caminhos do Senhor juntos também. Essas são as formas de manter e de cultivar a saúde espiritual. Ir na igreja, orar junto, buscar a presença do Senhor, viver, não é? Viver e conviver de acordo com os preceitos, de acordo com os caminhos do Senhor, como está escrito na palavra. Buscar direcionamento na palavra, para que a família vá bem. Assentar à mesa para as refeições e orar juntos em gratidão a Deus pela provisão. Quanta gente que não se senta na mesa. Hoje em dia, todo mundo come na frente do computador, com o celular na mão, né? Cada um no seu canto, né? E muitas vezes não sabe nem o que está comendo, né? Mas é importante assentar à mesa
para as refeições e orar juntos em gratidão a Deus pela provisão. Porque afinal de contas foi o Senhor que proveu aquele alimento, não é verdade? E o estar junto é o reconhecimento da importância de Deus no seio dessa família. Buscar juntos os caminhos e pensamentos do Senhor, discutir, não é? Ter um tempo para discutir as coisas que são do Senhor. Segundo Isaías 55, versículos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha que coisa interessante que é compartilhar os pensamentos do Senhor, porque nós temos um nível de pensamento limitado, mas Deus não. Ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Então, a gente pode traçar plano, a gente pode, sabe, fazer um planejamento para a nossa família, mas quando a gente vai buscar no Senhor, quando nós vamos buscar o direcionamento do Senhor, entender o que a palavra do Senhor diz, a gente vai ver, vai encontrar o Senhor falando que Ele tem um caminho para nós, que é mais alto do que os nossos caminhos. E Ele tem um pensamento ao nosso respeito, que é muito mais alto, muito mais elevado do que os nossos pensamentos. Por isso nós não podemos, não devemos, não precisamos nos nivelar com o pensamento que as outras pessoas têm a nosso respeito. Deus é muito maior e os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são muito mais elevados do que o pensamento de qualquer outra pessoa. Então, quando a família busca o caminho do Senhor juntas, seus integrantes serão guardados de qualquer influência perniciosa. Sabe? O grande questionamento hoje é: nossa, mas olha como que o mundo tá, como é que eu vou proteger meus filhos, como é que eles serão protegidos? A resposta está aqui. Quando a família busca os caminhos do Senhor juntas, todos os seus integrantes serão guardados de toda a influência perniciosa. Agora, se a família não quer saber do Senhor, não busca o Senhor, sabe, deixa as coisas do Senhor para segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano, provavelmente alguns resultados tristes virão. Quando a família busca os caminhos do Senhor junta, as vaidades mundanas não serão atrativas. As pessoas não irão se perder, elas não se perderão no caminho, nessa luz artificial que o mundo mostra. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo de mudança. Amanhã talvez não dê mais tempo. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e é triste quando você entra no Facebook e você vê, sabe, olha, muitas pessoas colocando no seu perfil aquelas fotos de luto. Gente que tinha esperança, gente que tinha sonho, gente que queria realizar muitas coisas, mas foi o último suspiro de vida dela, né, os últimos momentos, e a gente não sabe quando esse tempo será. Então, hoje é o tempo de mudança, talvez amanhã não dê tempo. A palavra do Senhor, Isaías 53 mesmo, no versículo 3 diz: busquem ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Vai chegar o dia que o Senhor vai estar distante. Vai chegar o dia em que o Senhor não vai poder ser encontrado. Então hoje é o tempo
de buscar ao Senhor. Hoje é o tempo da sua família buscar o Senhor. Hoje é o tempo de endireitar esse relacionamento. Talvez você tenha até um bom relacionamento com as pessoas da sua casa, mas vocês precisam ter um relacionamento horizontal e um relacionamento vertical junto. Quer dizer, o seu relacionamento vertical, ele tem que receber a luz do Senhor, tem que estar embasado na luz do Senhor, né? Então pense bem como é que está o relacionamento da sua família com Deus. É tempo de mudar. Não deixe Deus de fora de nenhuma decisão, de nada o que você for fazer. Reúna a sua família para buscar ao Senhor juntos. Amém? Outro nível de relacionamento que o Salmo cita no versículo, está no versículo 2, é o trabalho. Veja o que diz o versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Em algumas versões diz, será feliz e próspero. Cada família é marcada pela área profissional que ocupam. A rotina da família de um médico é diferente da rotina de um pedreiro, de um padeiro, de um policial, de um professor e etc., de um pastor e etc. Cada um, dependendo do que ele faz profissionalmente, a rotina da sua família vai ser adequada àquele tipo de vida que eles vivem. E tudo isso acaba determinando muito sobre o relacionamento em família, sendo necessário organizar o tempo para não se perder ou para que a família não se perca em meio ao ativismo. Olha só, isso é muito importante. Não adianta trabalhar muito e ganhar muito dinheiro e perder a maior de todas as propriedades, o maior bem que é a família. Quando a gente fala em propriedade, a gente fala em possessão, não é? Então não adianta trabalhar muito, acumular, juntar muito dinheiro e perder o maior bem que nós podemos ter aqui na face da terra, que é a família. Olha o que nós vemos hoje, né? São os pais não vendo os filhos crescerem, né? Então não ver os filhos crescer, deixar de compartilhar momentos difíceis com a pessoa que mora junto com você, com o seu marido, com a sua esposa, e passar o tempo todo ocupado, sem poder apreciar um ao outro, são ilusões que têm enganado muita família. E muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas têm se perdido por causa dessa ganância em buscar ganhar muito dinheiro, não é? O dinheiro, em qualquer tempo da nossa vida, pode se trabalhar e ganhar, mas o caráter, a formação, o tempo, ele não volta mais. Então a criança tem um tempo de crescimento, né? E muitas famílias estão perdendo, né? A gente tem o convênio da missão ali com a Favo de Mel. Quantas crianças que a gente não vê que são colocadas ali, bebezinhos ainda, 4, 5 meses. Muitas vezes a criança começa a dar o seu primeiro passo na escola, né? A sua primeira papinha é dada na escola. Então, são perdas que não vão voltar mais. Se elas passarem, acabou. E não há dinheiro que pague você acompanhar o crescimento dos seus filhos, estar junto com eles, embasar a sua família no caráter do ensinamento cristão. E são nos primeiros anos de vida que isso é conseguido, né? Ficar com a avó, ficar com o tio, ficar na escola é muito bom, mas nenhuma educação, por melhor que ela seja, nenhum lar, um lugar, por melhor que ele seja, vai substituir o aconchego, né, o carinho e o amor do lar, do lar onde o pai está presente, a mãe está presente e estão convivendo o tempo com os seus filhos. Tem muitas famílias experimentando isso agora,
nesse tempo de pandemia. Estar junto com os filhos, acompanhando o crescimento, acompanhando na escola o crescimento intelectual, acompanhando o tempo. Tem gente que está descobrindo até o que o filho gosta de comer, o que ele não gosta de comer agora. Deus está nos dando uma oportunidade. Lembre-se, enquanto é tempo, nós devemos buscar ao Senhor com a nossa família. Não vamos viver de ilusão que o dinheiro pode fazer muita coisa. Ele não pode. Quem pode fazer é você, pai, é você, mãe. Você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Amém? O salmista declara que o trabalho é razão de, primeiro lugar, sustento. Ele diz assim: do fruto do teu trabalho comerás, do trabalho das tuas mãos comerás. Né? Então, esse versículo fala, né, de uma família sendo sustentada pelo trabalho que Deus colocou ali. Se é muito ou se é pouco o resultado do trabalho, pouco importa. A importância real do sustento é que se o Senhor estiver nessa casa, estiver nesta causa, o pouco ele vira muito. E o muito, ele é perdido. Basta você olhar no jornal quanta gente que correu tanto atrás do dinheiro, fez tanta coisa para ficar milionário, para ficar com muito dinheiro no bolso, e a gente está vendo o resultado aí com relação à Polícia Federal indo atrás e tantas outras coisas que a gente tem visto que está acontecendo. Então, o fruto do trabalho é para o sustento. Também fala sobre a satisfação. Aí o Salmo diz assim, no versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, vai ter satisfação. Sabe, não adianta você tá trabalhando, sabe, tá acabando de trabalhar, chega em casa, tá moído, tá cansado, não tem tempo para ninguém, tá arrebentado, né? Olha, Deus dividiu o dia certinho. Ele tem 24 horas e é dividido em 3 partes de 8. 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para estar em convivência com a família, estar junto com as pessoas que você ama, estar convivendo com ela, sabe? Então, o que a gente vê hoje? O pai e a mãe chegando em casa no final da tarde, as crianças já estão lá, ou pegaram as crianças na escola ou na creche, aí joga o sapatão do lado, né, come alguma coisa, e as crianças ficam ali meio que cada um com o seu celular, o seu tablet, e o pai e a mãe, cada um vai fazer o que tem que fazer, vai descansar. Se alguém vem atrás e fala assim, olha, trabalhei muito hoje, eu estou muito cansado. Esse não é o resultado do trabalho que a Bíblia espera. Ele diz que você terá satisfação, que você será feliz. E mais, você terá sucesso. Diz assim, olha, e tudo irá bem com você. Você será próspero, você terá sucesso por causa do seu trabalho, né? Você pode ver, tem muita gente que não tem quase, que sabe que não ganha um salarião enorme, mas tudo que ela precisa ela tem, porque é entendendo o trabalho na forma como está na palavra de Deus. Ele é para o sustento, para a satisfação e para o seu sucesso, para que você tenha prosperidade, não é? Para que você vá bem, né? Quando você vai viajar, por exemplo, você programa umas férias, vai viajar com os filhos, sabe? É a sua prosperidade, é o seu sucesso, é ir bem, ter coisas planejadas e programadas. Assim é a vida de quem sabe equilibrar o trabalho como bênção de Deus para a sua família. Então é bom você parar um pouquinho e pensar, você tem trabalhado demais? Pense bem nisso e reflita. A chamada de atenção para nós hoje é cuide bem da sua família. Cuide bem. O terceiro nível de relacionamento que nós encontramos
nesse Salmo 128 é a casa. No versículo 3, diz assim, olha, sua esposa no interior da sua casa. Nós encontramos a casa. O salmista destaca o interior da casa como uma área importante do relacionamento familiar. A família foi criada por Deus. O Senhor Jesus Cristo veio viver em família e ficou no lar, ficou na sua casa até os 30 anos. Ele andou por muitos lugares, ele se encontrava com as pessoas, mas o lugar que ele mais frequentou antes de começar o seu ministério foi a casa. O ambiente familiar foi a sua casa e o ambiente familiar das pessoas. Ele ensinou que o relacionamento com Deus deve ser tão íntimo e intenso como de pai e filho. Se Jesus não tivesse tido essa convivência, como é que ele poderia passar essa noção de paternidade para nós? Não é? O respeito, o amor ao pai, não é? O obedecer ao pai. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ele estava querendo ensinar para nós não só a obediência com relação à palavra, mas no âmbito familiar também. O relacionamento tem que ser esse, de filhos se respeitando, irmãos se respeitando entre si dentro da casa e filhos respeitando, honrando e amando seus pais. A importância do ambiente familiar foi tão importante que Deus mandou Jesus nascer em uma família, né, com um pai, uma mãe e irmãos. E até ele começar o seu ministério, era nesse ambiente que ele vivia. E depois do seu ministério, quando ele estava nas suas andanças, ele visitava as casas também. A casa, o lugar onde todos passam horas e horas juntos, tem perdido o seu valor, principalmente nas grandes cidades, nos centros urbanos. Não há mais privacidade no lar, seja por falta de espaço, seja por causa da poluição sonora e vários outros fatores. Né? Não existe privacidade e não se existe respeito. Hoje a gente vê pai tomando banho com seus filhos, com a sua filha. Né? Isso é uma falta de respeito, uma falta de cuidado consigo mesmo. Né? Não é não ser moderno, né? Mas é uma questão de se tomar cuidado com a educação que nós estamos dando para os nossos filhos dentro de casa. Né? Então, olha, a falta de espaço, né? Muitas pessoas têm vivido em ambientes pequenos. A maioria das pessoas aqui no Brasil vivem em casas populares e são ambientes pequenos. Então existe muita falta de privacidade por muitos fatores. Em muitas famílias, a casa tem sido, entre aspas, visitada pelos familiares que não têm tempo de estar em casa. E isso atrapalha a convivência. Tem casa que é como um hotel, as pessoas vêm para comer e para dormir em casa. Né? Aqui em Mogi Guaçu, todo lugar que a gente vai é muito rápido. Então, se você sai do seu serviço, no máximo em 15 minutos você está na sua casa. Mas nos grandes centros, nas grandes cidades, as pessoas muitas vezes saem de madrugada para trabalhar e voltam de noite. Né? Então, ela visita a sua casa, não é? Então, isso atrapalha a convivência. Por quê? Porque é dentro da casa que se faz intimidade. Eu não sei se você prestou atenção, mas várias pessoas, essas pessoas que são estudadas em psicologia, em psicoterapia e muitas outras coisas, elas estão percebendo que agora com o confinamento nas casas, os relacionamentos as pessoas estão se estranhando. Por quê? Porque não convive, não estão acostumadas. Então cada um sai de casa para trabalhar ou para estudar, passa o dia inteiro fora. Cada um tem a sua individualidade prevalece durante o dia inteiro. E agora, de março, do dia 13 de março, se não me engano, para cá, todos nós fomos arrebanhados, jogados para dentro da nossa casa e cada um tendo que conviver com a personalidade, com a fraqueza,
com o jeito de cada um viver. Né? O que é que nós estávamos acostumados? Ficar de domingo, e muitas vezes no domingo já arrumava um motivo para sair, para não ficar em casa, né? Para sair, para se divertir, para fazer alguma coisa junto, mas estava fora de casa. Então as pessoas não compartilham mais o serviço da casa, elas não compartilham mais as suas dores, elas não compartilham mais as suas alegrias, elas não compartilham nada mais, cada um está vivendo no seu cantinho isolado. Então, todas essas coisas que nós estamos falando atrapalham realmente a convivência, né? Porque é dentro de casa que se faz intimidade, é dentro da casa que nós descansamos, que nos alimentamos, aonde podemos ter privacidade e aonde nós podemos encontrar com as pessoas que nós podemos confiar. Imagina você chegar no fim da vida. Em quem você vai confiar? Quem é que vai cuidar dos velhinhos da sua casa? Tem que ser a pessoa da família. É para isso que Deus, sabe, criou esse relacionamento, permitiu esse relacionamento entre pai e filho. E não para os pais serem isolados, jogados no asilo ou numa casa de repouso ou em outro lugar qualquer. Né? Então, na casa é que nós nos encontramos com as pessoas que nós podemos confiar. É importante priorizar estar em casa com a família. É gostoso sair, passear, se divertir, mas você tem que priorizar estar em casa com a família. Né? E é muito bom quando você consegue fazer uma programação de 1 ou 2 vezes por ano, fazer uma viagem de férias, mas junto com a família, para compartilhar esse momento bom. Né? Uma programação é ótima, é excelente. Amém? A falta de autocontrole sobre os aparelhos, também aparelho de televisão, sobre o celular, sobre o tablet, sobre as redes sociais. Essa falta de controle tem impedido muitas famílias de terem momento de descontração e de baterem um papo. Né? Essa semana, foi nessa semana mesmo. O João colocou lá, o João e a Amanda colocaram uma publicação no Facebook, né, falando assim, olha, a gente tá aqui, se pegou, tomando uma xícara de chá, junto, sentado no sofá, batendo um papo. Acho que nós estamos ficando velhos. Não, estamos aprendendo a conviver uns com os outros. E isso é fundamental, é importante, não é? É muito importante ter esses momentos de bate-papo. Porque as famílias hoje, elas passam a maior parte do pouco tempo que tem para estar juntas, sim, mas para estar assistindo televisão, né? Uma série que, sabe, come um tempo louco que você podia estar fazendo uma outra coisa. E o pouco que essas pessoas conversam sobre programação, que toma a atenção de todos, ou é discussão, sabe, ou é um embate familiar. Então vamos priorizar estar em casa com a família. É isso que o Salmo 128 nos convoca. E tem uma outra pergunta de reflexão para você. Você passa pouco tempo em casa? Aprenda a curtir a sua casa como um lar. Não como uma casa, mas como um lar. Amém? Outro tipo de relacionamento citado no Salmo é o relacionamento conjugal. No versículo 3 mesmo. Sua esposa será como a videira frutífera, né? Sua esposa será como a videira frutífera. O bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável na vida familiar. Discutir, sabe, tem marido e mulher que discute tudo na vida dos filhos, na frente dos filhos. As crianças sabem de tudo o que é ruim, que se passa, falam mal de outras pessoas,
sabe, criam algumas teses ou levantam julgamento sobre até outras pessoas da própria família em frente das crianças. Isso não é bom. O que é bom dentro da família é um relacionamento saudável entre marido e mulher. O salmista aqui descreve a mulher dentro da casa toda feliz, como uma videira frutífera, né? Quando você olha uma videira, não sei se você conhece uma videira, com os seus cachos, a felicidade da videira é estar ali, todinha verde e com os seus cachos, né, pendurados nela, com os seus filhos, né, com os filhinhos que ela deu ali do lado dela, né? Então a palavra, o salmista, quando ele faz essa descrição, ele está falando justamente isso. Todos querem estar perto dessa mulher feliz dentro da casa. O cristianismo, ele quebrou o tabu de que o homem é maior em autoridade que a mulher e os colocou explicando exatamente o que é submissão, do que é estar em submissão. São juntos em submissão, porque essa palavra submissão, ela quer dizer estar os dois sob a mesma missão. E essa missão é estar em submissão ao Senhor, não é? Então os dois juntos estão debaixo da mesma missão, que é estar em submissão ao Senhor. A mulher amando e respeitando o seu marido e o homem amando a esposa como Cristo amou a igreja, conforme está escrito em Efésios 5, 25. Se o homem amar a mulher assim, qualquer mulher terá prazer em estar sob a mesma missão junto com ele. E quando a mulher está na mesma missão com o homem a ama muito. Isso é recíproco, né? E é bom a gente ouvir essas coisas para a gente começar a dar uma ajeitada na nossa casa. O planejamento familiar também é muito importante, né? O planejamento com relação aos filhos, mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, né? Eu queria que você pensasse agora, como é que está a sua vida conjugal? A felicidade da família, ela deve ser construída em conjunto e não cada um no seu lado. Aí não vai ter felicidade mesmo. O quinto nível de relacionamento, citado no Salmo, também está no versículo 3, que diz assim, olha, os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Outra área do relacionamento familiar é com os filhos. O salmista Davi, o salmista, escreve o relacionamento entre pais e filhos como um momento de confraternização, né? De estar junto em comunhão ao redor de uma mesa. Mas a gente sabe que essa cena é cada vez mais rara no meio das famílias. As famílias sentadas ao redor da mesa, né, para participar de uma refeição, para cear, né, juntas, tá muito difícil, né? E esse ao redor da mesa fala justamente sobre a confraternização e sobre a harmonização entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre a família no geral. O número de filhos criados sem o pai ou a mãe tem aumentado de uma forma considerável nos últimos dias. Pais que deixam os filhos por conta de outras pessoas para ir trabalhar e perdem a rica oportunidade de educar os seus filhos pessoalmente. Com isso, muitas crianças recebem uma educação falha e os pais perguntam: onde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado? E depois vem as justificativas, né? Eu trabalhei, eu lavei roupa, eu cozinhei, eu fiz A, B, C, D e etc, né? Mas a gente tem que ser maduro e entender quais são
as prioridades para que nossa família vá bem. Veja que nós não estamos falando de um emprego, de uma coisa qualquer, nós estamos falando na nossa família, que precisa ser bem constituída. É determinante para o futuro das famílias a convivência e o respeito mútuo entre pais e filhos. Né? Antigamente, as crianças nem chamavam o pai de você, era senhor e senhora, porque era respeito. Hoje já mudou, é lógico que a gente não vai querer voltar a muitas coisas atrás, não é? Mas o respeito mútuo, ele tem que prevalecer, né? E por quê? Porque ele é determinante para o futuro das famílias. O que é determinante? A convivência entre pais e filhos e o respeito mútuo entre pais e filhos é determinante para o futuro das famílias. Olha só, hoje a gente tem visto aí um monte de família sendo organizada de um monte de jeito. Isso não é família. Família é aquela que foi planejada por Deus. Qual família foi planejada por Deus? Aquela que Deus começou lá na criação. Adão, Eva e os seus filhos. Esse é o tipo de família que Deus deixou na face da terra. Desestruturou a família, desestruturou tudo. Olha o jeito que o mundo está vivendo. Ele está cambaleando. Por quê? Porque não existe referência mais no mundo. Não existe. Não existe referência nenhuma no mundo. Lembra que eu falei que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele ficou ali junto com a sua família? Aquilo foi fortalecendo ele e com a instrução do Espírito Santo de Deus, ele começou a passar o seu ensinamento sobre a paternidade, sobre o respeito, sabe, sobre uma coisa que é o sustentáculo da humanidade. A família é o sustentáculo da humanidade. Antigamente era chamada de célula máter. Hoje ela está detonada, está destruída. E como é que o mundo está? Detonado e destruído. Você quer que a sua família faça diferença? Observe o que está na palavra de Deus. Muitos são os casos de pais que não tiveram tempo para os filhos, porque tinham que trabalhar para prover um futuro digno para eles. E quando os filhos crescem, não sabem gozar desse futuro digno, entre aspas, porque não tiveram uma educação familiar e não aprenderam as lições básicas da vida, que só um pai e uma mãe podem ensinar. Às vezes, a luta é para que os filhos tenham uma educação numa escola, sabe, top, na escola cabeça do momento. Seja você o cabeça do momento para o seu filho, porque senão ele não vai conseguir gozar do futuro digno. Quantos profissionais que sabe que os pais lutaram para eles chegarem lá, os pais ficaram orgulhosos, mas de repente aconteceu alguma coisa e não é um bom profissional, às vezes não é um bom marido, sabe? É uma pessoa que realmente não construiu um futuro muito digno. Futuro digno é um futuro de humildade, de honestidade e de prosperidade nos padrões da palavra de Deus. Sabe, a prosperidade nos padrões da palavra de Deus é cada um contente com o seu salário e viva feliz com o que tem, porque Deus não vai deixar o justo mendigar o pão. Não vai haver falta de nada. Olha o que o Salmo 23 diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está falando só de bens materiais. Está falando de educação, está falando de satisfação e de um monte de outras coisas. Não é? Então, as lições básicas da família é aprendida com o pai e com a mãe, no seio familiar. No relacionamento entre pais e filhos, quando os pais mostram o seu papel, cumprem as suas obrigações e ensinam os filhos, a tendência é haver correspondência de parte dos filhos que se sente amado pelos seus pais, pelos seus progenitores, por aqueles que os geraram. Agora a minha pergunta de reflexão para você: você tem tido tempo
para o seu filho, para entender ele, para saber como ele é, por que ele age daquele jeito, sabe? Você tem tido esse tempo? Curta seus filhos o máximo que você puder, porque o tempo passa e passa rapidinho. Hoje, ó, parece que foi ontem, mas eu tô com um filho de 41, um de 36, uma de 31, não, é de 39 e outra de 30, com 30 anos. Então o tempo passa voando. Curta seus filhos o máximo que você puder. Não se esquecendo que curtir o filho, educá-lo tem que ser dentro dos padrões da palavra de Deus. Não é dando tudo o que eles querem, mas ensinando eles de onde vêm as coisas, como vem, sabe? O que custou para ele ganhar aquilo lá, né? E o amor acima de tudo, sabe? Você vai sentir momentos, você vai ter momentos fantásticos curtindo os seus filhos e vendo como a cabeça deles trabalha e o que eles podem oferecer para você, que vai somar a sua vida, não importa a idade que você tenha. O 6º nível de relacionamento citado no Salmo é a igreja, versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O relacionamento com a igreja deve fazer parte de todas as famílias. A igreja cristã começou dentro das casas, com as famílias. Infelizmente, quando começaram a se reunir em templos, as famílias foram ficando em segundo plano. É importante a convivência da igreja com a família e da família com a igreja. Igrejas fundadas por famílias são igrejas fortes. É impressionante a força missionária de famílias bem estruturadas que constituem lideranças cristãs sólidas e consistentes. Elas vão deixar resultados por gerações. Virão gerações e estarão falando a respeito delas. A igreja é uma extensão da casa como família de Deus. É isso que está lá em Efésios 2. Desculpa aqui que eu saí da frente do vídeo. Efésios 2, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim. Efésios 2,19. Assim vocês não serão mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja é uma extensão da casa como família de Deus. A palavra de Deus traz promessas de salvação para as famílias. Em Atos 16, versículo 31, a palavra de Deus diz assim. Atos 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo. E você será salvo. Você e toda a sua casa. E então precisamos determinar em nosso coração, conforme está em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma frase, é uma decisão que ela não tem que estar, colocada num quadro na porta da sua casa. Não, tem que ser uma decisão familiar, não é? Você, a sua esposa, como chefe de famílias, vocês têm que decidir. Eu não sei quanto aos outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como se serve ao Senhor numa casa? Orando junto, buscando a presença do Senhor junto, jejuando junto, indo à igreja junto, conversando a respeito das coisas do Senhor junto. Uma coisa que faz muita falta nas famílias hoje é o culto doméstico, né? A gente tenta fazer alguma coisa colocando esses cultos na quinta-feira para que você se reúna com a sua família e ouça e aprenda um pouco da palavra do Senhor juntos e depois discutam juntos a respeito da palavra, porque isso vai fazer com que a sua família se torne uma família saudável. Irmãos,
Se a família vai bem, a igreja está ótima. Mas se houver omissão por parte da igreja, as famílias desmoronam, carregando consigo a igreja que deveria ser o seu apoio. Então, a igreja tem que tomar conta da família. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Tomando conta da sua família, te orientando para que você oriente outras famílias também, para que você chame, reúna outras pessoas, né, para viver ainda, para ouvir, ainda que virtualmente, nesse período que nós estamos vivendo, e aprender da palavra do Senhor. O que é inadmissível é ver a Igreja de Cristo se conformando com a presente situação do mundo e até mesmo se adaptando aos novos padrões morais da modernidade. Sabe? Igrejas não tomando a forma de Cristo, não se conformando à forma de Cristo, mas se conformando ao padrão que o mundo está ditando. Né? Isso é inadmissível, é triste, né? A gente vê que esses padrões morais do mundo estão entrando dentro da igreja. Mas a sua família vai ser diferente, em nome de Jesus. As coisas desse mundo são passageiras, mas os preceitos de Deus, bem como o próprio Deus, eles são eternos. Então, sabe, conviva com a sua família em uma igreja, porque a igreja é uma extensão da família. Se você que está me ouvindo não congrega em alguma igreja, busque ir com toda a sua família para a igreja. Eu fiz 60 anos esses dias atrás, né? E a lembrança que eu tenho da minha família é justamente isso que eu estou colocando para vocês. A gente comendo, nem que fosse arroz, feijão e a couve que era tirada da horta do quintal. A gente comendo arroz, feijão e uma verdura ou alguma coisa, sentados ao redor da mesa, orando junto, sendo orientados pela palavra, e quando chegava no dia de ir na igreja, ia todo mundo na igreja. Né? Então eu vivi muito tempo da minha vida, na época que eu era solteira, a gente morava na Vila Champ, não tinha ônibus para vir para Mogi Guaçu para ir para a igreja. Vínhamos todos a pé, da Vila Champ até ali perto da beira do rio, onde tem um restaurante hoje, a igreja era por ali. E a gente vinha a pé, ia e voltava. De domingo, era 2 idas e 2 voltas, porque tinha a escola dominical e tinha o culto à noite. Sabe? Então é importante você congregar em alguma igreja com a sua família, estar junto com a família na igreja. Isso é muito importante, pense nisso. O 7º nível de relacionamento é o relacionamento com a sociedade. Versículo 5 do Salmo 128. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Então, concluindo aqui, o texto indica a relação da família com a Jerusalém, que representa a sociedade ao redor da família. Né? Parece que o ser humano, o quanto mais tem facilidade, mais complica as coisas. Quanto mais há meios de comunicação, menos é o diálogo e o acordo entre as pessoas. A mídia tem usado de todo tipo de sensacionalismo para distorcer valores morais, desvalorizando a família, o lar, incentivando relacionamentos descomprometidos. O mundo tem colocado na cabeça das pessoas uma mentalidade interesseira e egoísta, onde tudo deve ser em troca de alguma coisa. O verdadeiro amor doa desinteressadamente. A palavra diz, de graça dê, o que de graça você recebe. E esse tipo de conceito tem que estar no meio familiar. A família depende do meio em que ela está inserida, mas não pode absorver tudo que está em seu redor. A família depende, nós dependemos
de tudo, de condução, de transporte, nós dependemos da compra e venda de supermercado, de loja de imóveis, nós dependemos, a família depende muito do meio em que ela vive, mas não pode absorver o que está nesse meio em que ela vive. O lar precisa ser protegido dos contra-ataques mundanos que procuram se infiltrar para enfraquecer os relacionamentos familiares. Então, o que você ouve lá fora, os conceitos de família, que você ouve no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente onde você está andando, tem que ficar para lá. Você tem que respeitar e viver o conceito de família que está dentro da palavra de Deus e não permitir que nenhum desses contra-ataques do mundo que serve para enfraquecer os relacionamentos familiares, ele entre na sua casa. Né? A gente tem ouvido, com tristeza que eu falo isso, a gente tem ouvido tantas coisas, tantos conceitos mundanos que têm sido trazidos de fora para dentro do lar cristão, que é lógico que o lar vai desmoronar, porque o fundamento está divorciado da palavra de Deus, dos fundamentos da palavra de Deus. Então nós temos que retornar a esses conceitos, a esses fundamentos, sabendo sim que nós estamos inseridos numa sociedade que muitas coisas nós dependemos dela, mas nós não podemos nos deixar influenciar e nem trazer essas coisas mundanas para dentro da nossa casa. Por isso a palavra de Deus dá muitas orientações para a nossa vida, muitas orientações a respeito de tudo com relação à família. Nós vamos encontrar na palavra de Deus. E até a Bíblia ela é tão minuciosa que a palavra de Deus orienta até mesmo quanto às visitas à casa das pessoas. Olha só, Provérbios 25:17. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Muitas vezes as influências externas prejudicam a relação da família. Muitas vezes estar numa outra casa há muito tempo, você vai perder a personalidade e o caráter da sua casa. Você vai adquirir coisas que estão lá na outra família, você vai acabar trazendo para dentro da sua casa. E é isso que nós não podemos fazer. Porque Deus tem um plano, tem um projeto para você e para a sua família, não é? Você deve abrir a sua casa para receber as pessoas? Deve sim, abrir a casa até para falar do Evangelho, mas não deixe a sua casa desprotegida. Esteja em oração, esteja vigiando com relação à sua família. A Bíblia diz que o Senhor te abençoe, né, versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Olha, o que nós temos visto, que Jerusalém ela representa a cidade e a sociedade onde as famílias estão inseridas. O que nós temos visto hoje? Lares destruídos, famílias destruídas, cidades sem prosperidade. Aí o salmista fala, o Senhor te abençoe desde Sião. Se você estiver debaixo da bênção do Senhor, o que é que vai acontecer? Se a sua família, se as famílias estiverem debaixo das bênçãos do Senhor, veremos a prosperidade da nossa cidade e da nossa sociedade. E diz aí o texto, durante os dias da sua vida. Para concluir, então, o relacionamento é algo que não se faz sozinho. Por isso, não adianta colocar a culpa em um membro da família, né, ou apenas em um membro da família. Quando há um erro, este erro deve ser corrigido, né, deve ser assumido. As vitórias, quando há vitórias também, as vitórias também devem ser compartilhadas. Parece que quanto mais pessoas se tem para conviver, mais difícil é conviver com as pessoas. E quanto mais pessoas temos ao nosso redor,
mais nós estamos sozinhos. O ser humano não foi feito não foi criado para viver sozinho, para viver só. E muito menos infeliz em meio a muitas pessoas. A solução para sarar os relacionamentos familiares é desarmar as pessoas umas contra as outras, assumindo uma atitude pacífica perante os conflitos. Quer dizer, cada um deve recuar numa parte, procurar entender o outro, né? Porque se todo mundo quiser ter a sua razão, vai haver um conflito interminante e um conflito recorrente. Então é preciso que as pessoas se desarmem, né? Hoje o que é que a gente vê? Homem estressado, mulher estressada, famílias, filhos estressados, né? Há um debate, uma competição entre um e o outro, e a família não é para se competir. Então preste bastante atenção nisso, para que você tenha uma convivência harmoniosa. A solução, né, para sarar o relacionamento que não está muito bom ou está destruído é desarmar as pessoas umas contra as outras. Está naquele momento de conflito? Pegue na mão um do outro e ore ao Senhor. Você vai ver como as armas, né, caem, as armas carnais caem e Deus vai trocar, vai te dar uma outra arma, que vai ser uma arma que vai fazer você entender a proteção e o cuidado de Deus para você e para a sua família. É preciso a gente encarar a situação familiar, a situação dos relacionamentos dentro de uma família com coragem para mudar antes que seja tarde demais, antes que o leite seja derramado. Então o Senhor está dando uma oportunidade. A Bíblia tem um texto que diz: neste tempo que se chama hoje, é agora, é para agora. Então nós precisamos encarar, sabe, a situação familiar, encarar friamente, sabe, sem colocar panos quentes e ter coragem para mudar antes que seja muito tarde. Foi para isso que Jesus veio, 1 João 3,8, para destruir as obras de Satanás. Qual que é a obra de Satanás dentro da família? Todo mundo está armado, tentando se defender, né? Tentando atacar um ao outro e o outro tentando se defender. Muitas armas, né? Colocadas pelo príncipe deste mundo, mas Jesus veio para destruir as obras de Satanás, 1 João 3,8. E conforme está em Malaquias 4, versículo 6, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Né? É isso que a palavra de Deus nos fala nesta noite, né? A conversão dos pais aos filhos. E a gente podia falar do marido, da mulher, dos amigos, dos irmãos, de todos mutuamente um ao outro. E agora eu pergunto, diante de tudo que foi exposto, diante de toda essa reflexão que foi colocada aqui, como é que está a sua família? Ela está bem cuidada? Faça a sua parte pelo bem da sua família, para que a sua família glorifique ao Senhor. Amém? Neste momento de oração, eu queria orar pela sua família. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, o texto que nós lemos aqui da Tua Palavra hoje fala sobre o temor e a felicidade, o temor a Deus e trazendo o resultado da felicidade no lar. Senhor meu Deus, que cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que cada pessoa que está fazendo parte dessa ministração, que cada família que está envolvida por essa ministração, que haja um entendimento, Senhor, que as pessoas precisam temer a Ti, andar nos Seus caminhos, para comer o fruto do trabalho, e esse fruto do trabalho seja entendido como satisfação, como sustento, como sucesso, Senhor, o sucesso que vem de Ti, e não o sucesso que vem propriamente do dinheiro. A Tua promessa é de que
essa família, de que este homem, essa mulher será abençoada a partir do temor ao Senhor. Senhor, nós te pedimos que os filhos que fazem parte dessa família sejam contaminados pelo amor que vem do trono da tua graça e que seja espalhado por essa pessoa que ouviu essa ministração, que ela seja alcançada por ti e que as famílias, Senhor, procurem mais estar dentro do princípio da tua palavra, estar mais ouvindo o que o Senhor tem para dizer e não aquilo que o mundo está dizendo lá fora. Senhor, nós colocamos todas essas coisas, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, muito mais nesses dias, ó Senhor, que nós consigamos congregar com as nossas famílias na igreja, que nós consigamos fazer com que a nossa família seja realmente uma família de Deus e quando sairmos para congregar, que a gente possa contaminar outras pessoas para que elas queiram ter aquilo que nós já temos, porque buscamos e recebemos do Senhor. Dá-nos, Senhor, uma família de acordo com a família escrita na tua palavra, descrita na tua palavra, e dá-nos sabedoria para a condução das nossas famílias. Senhor, que nós possamos buscar a tua proteção e o teu direcionamento, e que nada, Senhor, nenhuma coisa perniciosa que vem de fora possa penetrar pelos umbrais das portas da nossa casa, porque diariamente nós estaremos orando e buscando a tua proteção. Nós oramos crendo que já recebemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe desde Sião e te dê a graça de conviver com os seus filhos, os filhos dos seus filhos e ver a mudança nessa geração. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja com você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Domingo nós estaremos aqui outra vez, trazendo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. E fique atento porque por esses dias nós vamos ter mais um período de oração, uma oração poderosa para que o Senhor esteja visitando você, a sua família e te mostrando, te dando tudo aquilo que você precisa. Amém? Um abraço bem forte no seu coração e até domingo às 18 horas, em nome de Jesus.